Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Lorena e esse é o canal Literapia da Lores. E hoje eu vim responder uma tag do blog da menina da janela e tem 10 perguntinhas. E aqui eu vou responder essas 10 perguntinhas com os livros que eu estou tendo aqui na minha casa, que eu moro de aluguel e tem uma estante minha que está na casa da minha mãe e alguns livros ficaram lá. Então, acaba que eu não tenho todos os livros aqui. Então, eu adequei essas 10 perguntas para os livros que eu já li e que eu tenho aqui comigo, tá bom? E assim, gente, para responder essa tag, eu fiz uma colinha, porque não ia ter como eu gravar tudo, né? Então, eu fiz uma colinha das perguntas aqui no papel, tá bom? E eu vou falando e mostrando os livros que eu tenho aqui em disposição para vocês. Primeira pergunta dessa tag literária. Qual a capa mais bonita da sua estante? Eu até separei logo aqui os livros dessa estante que vocês estão vendo aqui atrás, que é a estante que eu tô tendo de livros no momento. Qual é a capa mais bonita? Eu não consegui colocar apenas uma capa. Eu acabei colocando capa de 2 livros. Que assim, pra mim é difícil escolher um só. Primeira capa eu coloquei de O Hobbit. No caso, O Hobbit de J.R.R. Tolkien, que é lindíssimo, por sinal. Assim, não tenho o que dizer, sabe? Essa capa, olha, capa e contracapa, que linda. A lombada, o corte, ele tem a coloração simples, a lombada também é bem bonita. E tem um certo relevo na capa. Ela é linda, tem fitilhos no livro. Uma outra capa que, sim, pra mim é lindíssima, do outro livro que eu tenho, que eu até ganhei do aniversário meu de ano passado, ou retrasado, se não me engano, que é O Retrato de Dorian Gray, da Dark Side, meu primeiro livro, Dark Side Books. Olha só, contracapa desse livro, meus queridos. Que coisa linda. E tem um corte todo em preto. Olha só, por dentro. Ele é muito lindo, tá? Então, vale a pena estar aqui na tag. Ah, deixa eu mostrar por dentro também da capa do Hobbit. Tem um mapa, tá? Da Terra-média. Aqui o Hobbit, do J.R.R. Tolkien, famosíssimo, do Senhor dos Anéis. E tem o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, tá bom? Essas são minhas capas mais bonitas da estante. Depois, se pudesse trazer um personagem para a vida real, qual seria? Eu pensei bastante sobre qual personagem trazer para a vida real. E aí eu pensei e repensei. Eu acho que eu traria Macabeia. Não sei se vocês já leram Macabeia, que é do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Macabeia, assim, eu vou falar em resumo para não dar spoilers, para quem nunca leu. Quem não leu, por favor, tá, gente? Leia. O livro é um livro, assim, fininho, fininho. E vale muito a pena a leitura, você lê muito rápido. E Macabeia tem uma vida, se eu vou falar em resumo, Macabeia tem uma vida muito sofrida. Ela é uma pessoa que se acha não merecedora. Eu acho assim, eu tive essa concepção lendo o livro, que ela se vê como não merecedora. Então, tudo que acontece na vida dela, ela acha que é normal. Principalmente as coisas ruins, sabe? Então, sim, na minha vida, eu traria ela para a vida real, para mostrar para ela que ela tem outras possibilidades, que a vida é melhor do que ela imagina e que ela merece mais, para ela se colocar nessa posição, sabe? Então, é isso que eu faria. Ai, gente, tá acontecendo de barulhinho aí, que vocês consideram, tá? Aqui no minha vizinhança tá difícil. Terceira pergunta. Se pudesse entrevistar um autor, qual seria? Quem? J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, que são meus autores, assim, que eu tenho mais... Eu diria que seria... Tolkien está sendo meu autor no momento, assim, que eu tô tendo mais paixão por causa dos filmes do Senhor dos Anéis. E os livros são meio que uma consequência dos filmes para mim, para minha pessoa. E C.S. Lewis eu já tive mais experiência de leitura, entendeu? Mas eu entrevistaria Tolkien para saber como ele foi tão genial para escrever essa saga tão impressionante que é a saga do Senhor dos Anéis. Quarta pergunta. Um livro que não lerás de novo e por quê?
Gente, eu nem peguei o livro aqui, momento. Então, o livro agora que eu peguei aqui na estante é o livro O Senhor das Moscas. Tava até na época, antes de eu comprar, tava fora de edição, não tinha uma edição que eu pudesse comprar, né? Nem novo e nem tava conseguindo encontrar em cima, na internet. Mas aí depois, graças a Deus, voltou. Eu tinha, assim, um hype muito forte, que é, um livro muito famoso, um livro de um escritor, tipo assim, prêmio Nobel de literatura. Então, isso atrai muita gente que é leitor para ler esses clássicos, pelo menos eu me atraio muito por isso. E aí, por que eu não voltaria a ler esse livro? Ele só tem 200 e pouquinhos, deixa eu ver, 215 páginas. Ele me decepcionou, não foi o livro assim que eu imaginava. Talvez o hype estava muito alto, talvez eu estava achando que o livro era melhor do que ele realmente era. Talvez o propósito do livro era mostrar realmente o que ele mostrou e não era o que eu imaginava. Acabou ficando superficial para mim, assim, algumas coisas que eu imaginava que seriam, sim, minto, não é que ficou superficial, né? Porque tanto é que eu fiquei de ressaca literária, mas ficou o fim do livro, foi meio que, tipo, chegou no final, foi o que eu imaginava, não se eu pude assim chegar ao final. Só que a história foi muito descritiva. Acho que o que me cansou foi a descrição. Eu acho que deveria ter menos descrição e mais o desenrolar dos fatos em si. Acho que é essa que faz eu não querer retornar essa literatura, esse livro, ok? Mas na época acho que eu dei nota 3,5 para ele, na minha listinha de 1 a 5 aí, por causa disso aí, entendeu? Uma história confusa. Esse livro da história confusa eu não tenho físico, eu li no PDF, né, que foi A Metamorfose de Franz Kafka. Gente, o homem vira uma barata, meio que uma barata, eu fiquei na dúvida se era um besouro, se era uma barata no final. Eu achei que a história era muito triste, enfim, não gostei da história, achei isso, sim, eu fiquei muito assustada com a história. No final eu entendi. No final a história era, o desenrolar da história tinha a ver, tinha total a ver. No final, ele sofreu, o cara só sofreu. Então, assim, é muito sofrimento pra mim. O cara virar uma barata, tipo, uma pessoa que dá nojo. Tipo assim, eu sei que é uma metáfora, tá? Esse livro quer dizer uma metáfora para se pensar, é um livro de pensamento que faz você refletir. Porém, assim, não me agradou, tá? E causou dúvida. Então, para mim, isso que foi confuso. Que o livro não fala quem ele é no final. Assim, a gente que deduz, tá? Ele é uma barata, eu assim, deduzi que ele era um besouro. Depois, no final, eu deduzi que ele era uma barata. Enfim, não tem essa... ele é uma barata, ele é um besouro. Então, é um livro confuso. Para mim, foi confuso, tá bom? Um casal. Sexta pergunta. Um casal. Para mim, um casal, assim, que fez meu coração bater mais forte, vamos dizer assim, literário, foi Andrew James Huckleberry e Pops Bridgeton, no livro Julia Quinn, Um Cavaleiro a Bordo. É uma lindeza esse livro. Ele, assim, essa trilogia, minto, são 4 livros agora, só tenho os 3 primeiros. É muito, muito legal. A história vale muito a pena e não é um livro que é muito demorado de ler, fora que ele é muito instigante, tem ação, tem aventura, tem romance, claro, com livro de romance, né, de Julia Quinn. Assim, vale muito a pena. Se eu fosse vocês, não perderia tempo de ler, tá? E assim, por mais que ele é o terceiro livro, desses 4 livros, não necessariamente você tem que ler nessa ordem. Até porque eu li os 3, eu tenho os 3 e li os 3 na ordem. Mas, claro, você pega spoiler se você for ler esse livro aqui e não ler os outros anteriores. Mas, assim, não necessariamente você necessita de ler o primeiro e o segundo para entender o terceiro. Mas, assim, esse é o casal favorito da minha estante. 7ª pergunta. 2 vilões que você gosta ou não. Eu vou falar, na realidade, vou falar o primeiro, Napoleão.
Napoleão é desse livro aqui, Revolução dos Bichos, ou A Fazenda dos Bichos, em algumas outras versões, de George Orwell. O que acontece? Napoleão, esse porquinho aqui, tá? Não gosto dele. Nessa fábula aqui, ele é o cara, vamos dizer, o principal. E assim, meu Deus, ele é cruel. Ele é típico, ele conta, vamos dizer assim, uma narrativa linda para os amiguinhos dele, da fazenda, e faz outra coisa. E assim, o requinte de crueldade, que eu até acho isso, o requinte de crueldade que ele coloca as outras pessoas para ficar bem, é um pouco extravagante, vamos dizer assim. Pra você ter ideia, esse livro é ótimo. Pequenininho também, deixa eu ver aqui. 125 páginas. Eu li ele em 3 horas. Foi assim. Ele vai fazer você, olha suas marcações. É top. Vale muito a pena ler, tá bom? Outro vilão, assim, que pra mim é vilão. Assim, na narrativa, ele não é considerado como vilão. No livro, ele é até considerado como protagonista, até porque ele tá contando uma das pessoas que conta a história ali é ele. Mas pra mim ele é o vilão, tá? De todo mundo da história, você sabe que na história o antagonista e o protagonista andam juntos, né? E assim, A Paciente Silenciosa de Alex Michelangelo, eu acho que você pronuncia assim o nome desse autor. A história é top demais. Eu imaginava o final? Não. Eu fui surpreendida? Foi um plot? Foi. Esse Theo Fábias, psicólogo, psicanalista, pra mim ele é um vilão. Gente, que cara. Enfim, não vou dar spoilers, mas ele é o vilão. E vocês entenderão. Quem já leu vai entender, vai concordar ou não comigo. E quem não leu, leia, que vocês vão ver. O livro é o livro. Um personagem que mataria. Gente, não sou assassina, tá? Não mataria ninguém. Que isso? Nem do livro. Piorou de livro. Mas assim, ele é um personagem que é muito egoísta. Ele é cruel. Ele é narcisista, ele é... tem vários adjetivos pejorativos que eu poderia dar para ele. E o retrato de Dorian Gray. Eu daria o personagem que eu mataria, Dorian Gray. Ele é o cara que, enfim, o que ele faz com as outras pessoas, quando ele se acha um pouco superior às outras pessoas, né? Ele acha que a beleza dele é superior, a juventude dele é superior, a riqueza dele é superior. Isso tudo faz ele fazer o que ele faz com as outras pessoas. E isso faz ele, se fosse pra... Assim, o final dele é bem épico, assim. Mas talvez eu, como leitora, também tive uma ressaca literária, tá? Bem intensa quando eu li esse livro, porque ele é um livro difícil de ler, tá? Pra mim foi difícil por causa disso mesmo. O protagonista é um antagonista e ele faz a sua cabeça ficar assim bugada, então não é fácil. Se você pudesse viver num livro, nona pergunta, em qual você viveria? Qual seria esse livro? Gente, eu acho assim, amo ler, não viveria nenhum livro, mas porque eu gosto de viver no mundo aqui mesmo. Só que, para falar de um livro que é um livro fofinho, que se você vivesse nele você ia ficar feliz e achar tudo maravilhoso, seria esse livro muito lindinho, que é A Árvore dos Desejos, de Katharine Alice Applegate. Katharine Applegate. E ele tem uma capa linda, né? Ele parece que tem tipo umas purpurinas aqui, ó. Tem fitilho. Olha só. Eu falei de livros bonitos que eu tenho. Ele é um livro muito bonito também, tá? Ele é muito bonito. Olha que gracinha. Ele é uma história meio infantil, infanto-juvenil, vamos dizer assim. Tem um fitilho laranja aqui, ó. Gente, Árvore dos Desejos é um livro assim que qualquer pessoa viveria, porque ele é fofo. Ele faz seu coração ficar quentinho, resumo. Então vale muito a pena você ler. Se você estiver triste, ele te deixa feliz. Ele faz você ter esperança, ele faz você se sentir bem, então vale muito a pena. Eu leria novamente também e eu viveria nesse livro, com certeza. E última pergunta, 10ª pergunta, qual teu maior livro e qual teu menor livro, tá? As duas perguntas estão juntas em um número de páginas.
Meu maior livro, que é o meu volume único aqui da estante, é As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Ele tá com 737 páginas. Então, da minha estante, ele é meu maior livro, tá bom? Que eu tenho esse volume único. Tem O Senhor dos Anéis, volume 1, volume 2 e volume 3. Aí ele seria meu maior livro, se eu fosse considerar que ele está em volumes diferentes de um livro que seria único. Só que como, fisicamente falando, esse é meu maior livro, tá bom? O menor livro da estante é esse lindo livrinho de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que ele só tem 70... Um momento. Ele só tem 78 páginas, é claro. A história mesmo só é 78 páginas, tá? Só que aqui tem umas outras coisas que é mais prólogo, falando, não necessariamente é um pós-fácil, desculpa, da história. E assim, é bem interessante também, mas a história em si só é 78 páginas. Então, ele é meu menor livro da estante. E é isso, gente. Esse foi o nosso tag de literatura. E é isso. Muito obrigada por assistir. Beijo, beijo. Tchau, tchau.